Nós estamos aqui na Santa Casa de Itatiba, iremos conversar agora com o Dr. Lucas, que é superintendente aqui da unidade, pois a unidade de emergência da Covid foi desfeita. Dr. Lucas, explica pra gente por que essa medida foi adotada. Exatamente. A Organização Mundial de Saúde, ela decretou o fim da emergência da Covid. Isso se deve à redução do número de casos, principalmente de internações, os casos graves, né? Então, possibilitou que nós consideramos hoje a Covid como uma doença endêmica. Ela não é mais uma emergência sanitária, né? Mas ela ainda existe, está no nosso dia a dia. É uma doença que não foi erradicada e, graças a muita vacinação e todas as medidas sanitárias adotadas até então, a doença está sob controle, a pandemia está sob controle, por isso que foi decretado o fim da emergência na Covid pela Organização Mundial de Saúde. Perfeito, Dr. Lucas. E também se deu esse fato dela estar muito mais fraca por conta da vacina, né, Dr. Lucas, que está aí em circulação no nosso município, então é importante que as pessoas estejam com a vacina em dia. Principalmente por causa da vacinação. A vacinação mudou a história da pandemia, mudou a história da doença. Hoje as pessoas elas podem até adoecer por Covid, mas em sua imensa maioria pela forma leve, né? Nós estamos observando aí que a taxa de internação hospitalar de casos graves de Covid é realmente muito baixa. Perfeito. Porém, Dr. Lucas, nós estamos num momento propício para as doenças respiratórias, né? Gripe, entre outras. Qual que é a indicação, a orientação do senhor para as pessoas que procurarem aqui a Santa Casa ou a UPA? Agora, com o frio, com a queda da temperatura, prevalece as doenças respiratórias, né? Principalmente as infecciosas. Então, quem que sofre mais? São a população dos extremos, né? São os idosos e as crianças. O que nós recomendamos? Vacina. Então, existe aí a vacinação da Covid, ela continua, ela não acabou. É necessário seguir as recomendações da Secretaria de Saúde. Não só do Covid, mas nós temos a vacinação para a gripe, né? Influenza é extremamente importante, vacinar contra a gripe toda a população. E também os idosos, né, e pacientes imunodeprimidos, nós temos a vacinação também para a pneumonia, inclusive, né? Então é muito importante que a população esteja com a sua carteira de vacinação totalmente completa e em dia. Isso é um dos fatores mais importantes. E caso apresente algum sintoma, alguma gravidade, procurar a UPA, né, ou procurar o pronto-socorro aqui da Santa Casa, que nós estamos preparados para atendimento.